Ela escreveu assim: Padre Fábio, eu tenho 36 anos e sempre sofri muito com a insegurança. E tenho percebido que com o tempo, essa insegurança está se acentuando dentro de mim. Cada vez mais tenho dificuldade de tomar decisões, me sinto afetivamente muito instável, não acredito muito no amor das pessoas por mim e naturalmente tenho dificuldade também de dispensar amor às pessoas. Me ajude, por gentileza. Essas inseguranças que nós sentimos, elas não são por acaso, né? Quando a gente identifica uma insegurança aos 36 anos de idade e reconhece que ela fez parte da nossa vida, a gente tem que de alguma maneira começar a compreender o porquê que essa insegurança é mantida dentro de nós. Para isso que existe o processo terapêutico. Sempre que você estiver diante de um ser humano em conflito, saiba que ele está agindo de acordo com a história que teve. Ninguém é por acaso. Não há ser humano nessa vida incoerente. A insegurança de hoje está muitas vezes associada às inseguranças da primeira infância. Por isso, casou, ninguém te obrigou a casar. Ficou mãe, ninguém te obrigou a ser mãe. Exerce essa maternidade. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso. Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar, vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades da vida. Por isso que o tempo de maternidade são 6 meses, não são? Licença de maternidade? Justamente, já está em torno do ensinamento da psicologia. Mas aí a mulher tira 6 meses, ela vai passear, vai para o shopping, fica com a babá, a criança. Não pode, criatura. Fazer filho é igual construir casa. Se você não lança bem as bases desse fundamento, depois cai, quebra, não serve para nada depois. Destrói inteiro. Por quê? Porque faltou a estrutura. A sabedoria está aí no mundo animal, gente. Você já viu cachorra que deu à luz, que pariu, sair para passear com as amigas? Um instinto animal mostra como tem que ser a vida. Você já viu alguma leoa? Eu vou dar uma volta pela selva, estou muito angustiada. O leão não tá me tratando como eu preciso. Não é? Nunca vi uma girafa passeando pela selva angustiada, deprimida, largando a cria dela num canto. Não. O animal fica grudado e ai de quem chega perto. Enquanto aqueles pititinhos não estão prontos para serem deixados sozinhos, a mãe não abandona. Você que é mãe, pelo amor de Deus, não negligencie esta sua responsabilidade. Volto a dizer, já falei isso aqui várias vezes. Maternidade e paternidade não é apenas exercício de função biológica. Não é só parir, não é só fazer o filho. É depois você se comprometer com todo o processo da criança, porque senão você vira um fabricante de gente infeliz. Desculpe-me o termo, mas há muitos pais e mães que são verdadeiras fábricas de gente infeliz, porque não assume na hora certa a responsabilidade de cada tempo. O que é interessante agora não é só para Cíntia, e sobretudo para quem é pai e mãe nos dias de hoje, né? É que essas inseguranças, gente, elas estão diretamente ligadas à primeira fase da nossa vida. É interessante, tá? Tem uma perspectiva na psicologia de Freud que diz que quando uma criança ela vem ao mundo, ela vai fazendo aos poucos o processo de diferenciação. Mas quando, e Freud diz que isso é a primeira fase da vida, até os 6 meses de idade, né? Ele diz que a criança não tem a capacidade de distinguir-se do outro.
é a relação mais completa que nós já podemos fazer na vida, é a relação mãe e filho. O pai fica com déficit porque não é ele que gestou, não é ele que trouxe dentro da barriga, mas esta união total, ela é quebrada por causa das situações da vida. Até esses 6 meses, as ausências da mãe viram cicatrizes na alma da gente, por causa da compreensão de tempo. Uma criança não sabe, ela não tem a experiência do tempo cronológico como nós temos, administrado, colocado, a gente sabe quanto tempo vai durar, não. Uma criança nessa primeira fase da vida, quando é colocada distante da mãe, é como se ela estivesse negada dela mesma. E é impressionante as cicatrizes que isto causa na alma de uma criança. Os psicólogos chamam isso de cicatriz no cérebro, né? Que é um jeito de mostrar justamente o peso que esta emoção tem para determinar até mesmo a maneira como a pessoa se pensa pela vida fora. Então, uma criança que sofre demais da ausência da mãe nessa primeira infância, ela pode se transformar numa criança muito insegura ao longo da vida, justamente porque ela não teve o suporte e a garantia desta união total. Aí você pode pensar, como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Olha, a primeira infância exige dedicação total, não adianta. Pariu, vai ter que cuidar. Depois você vai descobrindo que é possível deixar por um tempo controlado. Essa ausência não pode ser grande demais, essa ausência não pode ser exagerada nesse primeiro ano de vida. Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes dessa história. Eles não sabiam psicologia, eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós que não sabemos o que significa o tempo. E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe, eu crio uma cicatriz dentro de mim. Então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total. Que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível. Muita gente não aprende a perder depois, num determinado momento da vida, é porque lá na infância perdeu do jeito errado, perdeu de maneira drástica. A perda, ela precisa ser bem internalizada. Hoje eu preciso aprender a perder, mas eu só sei perder hoje se um dia o processo das perdas me foi ensinado de maneira honesta, se foi retirado de maneira abrupta, se não foi me conduzido para um processo tranquilo desse aprendizado, fica muito difícil. Há sempre um jeito bonito de você exercer a sua maternidade e a sua paternidade na vida do seu filho. O importante é você distinguir para cada tempo um jeito de ser. Por isso que em outros tempos aqui a gente já falou também que nós não podemos trabalhar com modelo único de paternidade, nem modelo único de maternidade. O amor evolui, né?